capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 5 em diante, escrito está: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Somente até aqui. Meus irmãos, eu li aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Essa mesma história, ela também é descrita no terceiro evangelho pelo doutor Lucas. Lucas, ele era um médico, ele era um doutor, e ele entendia das necessidades da sociedade concernente à cura e também doenças e enfermidades. Tanto narra essa história o evangelista Mateus no capítulo 8, como também o doutor Lucas no seu evangelho, capítulo de número 7. Ora, Jesus, ele veio a este mundo e ele pregava as boas novas de salvação. Por onde Jesus passava, ele sempre realizava algo extraordinário. Jesus, um homem simples, o qual Isaías, o profeta messiânico, ele detalha a vida terrena de Jesus. E ele chega a dizer que Jesus, ele é o servo sofredor. Por quê? Porque ele diz que Jesus, ele não tinha parecer, nem formosura, e nós não víamos nada de aparência nele que nós o desejássemos. Mas quando Jesus, ele abria a sua boca, e por onde ele passava, algo de extraordinário acontecia. E em Cafarnaum é uma cidade que se localizava às margens do mar da Galileia. Por que não dizer Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus? Ora, por que Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus? Porque foi um dos locais que Jesus mais operou, que Jesus mais curou, que Jesus mais pregou, e muitos milagres e maravilhas aconteceram. E então Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus, o lugar onde Jesus mais operou. E Jesus andando ali, naquele arruado, em Cafarnaum, a Bíblia vai relatar, Mateus vai dizer que ali em Cafarnaum existia um homem centurião. Centurião não é o nome do homem, e sim um ofício militar, uma posição a qual ele exercia dentro da corporação do exército
romano. Por isso que vem a palavra centuria, ou seja, 100 homens. Por que não melhor dizer, centurião, ele era um oficial da infantaria romana que comandava 100 homens. Ele era um oficial pertencente a Roma, que comandava 100 soldados romanos. E então, este centurião, sendo ele oficial, ele sabia o que era da ordem, ele sabia o que era o seu subordinado, que era o soldado, a cumprir as suas ordens. É interessante que este homem aqui, este oficial, em sua casa, ele tinha um servo. O que era o servo? Um homem que estava às suas ordens dentro do seu aposento. Ora, quem tem servo não tem um servo doente. Quem tem servo não pega um servo doente para que o sirva de jeito nenhum. Este homem aqui, o centurião, ele pegou este servo bom, com saúde, em perfeito estado de condição para trabalhar em sua residência. A Bíblia não vai dizer o que aconteceu, mas é interessante que algo aconteceu que deixou este servo bom enfermo. Algo veio a acontecer que deixou este servo doente. Algo veio a acontecer que deixou este servo paralítico. Algo veio a acontecer que deixou este servo enfermo. Algo aconteceu em sua vida com a sua saúde, a qual fora desgastada. Aqui em Mateus vai dizer que ele ficou paralítico e enfermo, paralítico e atormentado. Já Lucas vai dizer que este servo, ele ficou doente e também moribundo. Ficou pelo canto, ficou quase que desmaiado devido a esta enfermidade a qual sobreveio em sua vida. Ora, estava tudo bem com este servo, mas ele ficou enfermo. E também acontece conosco, acontece com a minha vida e também acontece com a sua vida. O fato de nós termos fé, o fato de nós confiarmos em Deus, isso não nos deixa imune às intempéries da vida, de forma alguma. Somos crentes, sim. Temos fé, sim. Servimos a Deus, sim. Servimos, mas nós também estamos à mercê de contrair alguma enfermidade, alguma doença, porque o nosso corpo é terra, o nosso corpo é matéria, a matéria do homem, este corpo aqui, tem as suas limitações. Essa matéria aqui, ela tem as suas limitações físicas. É uma matéria que cansa, é uma matéria que adoece, é uma matéria que fica enfermo. Foi o que aconteceu com este servo, que estava bom, mas nesse momento jazia enfermo. E então, estando ele enfermo, o oficial olha para ele. Certamente o oficial pagou médico para aquele servo. Certamente o oficial contratou um clínico para avaliar a enfermidade daquele homem, mas o clínico não deu jeito. Quem sabe aquele oficial bateu em uma porta para curar aquele seu servo, não deu jeito. Bateu em uma porta, não solucionou. Procurou um clínico, não deu jeito. Foi para um lado, não deu jeito. Mas este centurião, ele, apesar de ser um oficial romano, um oficial que pertencia ao império pagão,
Este centurião, ele tinha fé em Deus, ele era um homem diferente, mesmo ele sendo um oficial, mesmo ele tomando conta, comandando um batalhão de 100 homens, mesmo ele tendo sua divisa nos ombros, mesmo tendo as estrelas no ombro, ele não se confiava em sua divisa, ele confiava na palavra fé. Ele tinha fé em Deus, ou seja, um romano pagão, mas que havia se convertido. Este homem aqui, ele conheceu Deus, ele sabia quem era Deus, ele gastou ali, quem sabe, uma certa quantidade de dinheiro com aquele servo, mas tudo em vão. Agora, este centurião havia gastado dinheiro com aquele servo e não resolveu nada. O servo paralítico, o servo doente, o servo moribundo, mas o centurião ouviu falar de um homem chamado Jesus. O nome doce é o nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes é o nome chamado Jesus. O apóstolo Paulo disse que ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, desceu e assumiu a forma de homem, a forma de servo. Não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, deixou o trono de glória, deixou o céu de esplendor, veio a esta terra e ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, se humilhou e assumiu a forma de servo e foi humilhado até a morte de cruz. Subiu ao madeiro, se tornou maldito, porque ele tinha uma missão a ser cumprida. Qual era a missão? Era a missão de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, nome bom e gostoso e suave é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse que ele se humilhou até a morte de cruz, porém, todavia, entretanto, Deus lhe deu um nome, o qual está acima de todos os nomes. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus de Nazaré, o esmagador da cabeça da serpente, o alfa e o ômega, aquele que pisa no lagar, o desejado de todas as nações, o esmagador da cabeça da serpente, o alfa e o ômega, o médico dos médicos, rei dos reis e senhor dos senhores. Deus deu o nome a ele que está acima de todo nome, e naquele grande dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é. Que ele é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é. O homem não é nada, mas Jesus, ele é. O homem não é nada, porque nós somos de uma matéria limitada e todos nós morreremos e nós não temos poder sobre a morte. Jesus é diferente. Ele morreu, passou 3 dias morto, mas o apóstolo Paulo, ele diz que os grilhões
a cadeia da morte, não conseguiram prender e nem deter o homem chamado Jesus. Por quê? Porque Deus deu o nome a ele que está acima de todos os nomes. A morte não teve poder sobre Jesus. E o apóstolo Paulo, ele chega a fazer uma cantiga e ele chega até a ironizar a morte e dizer: morte, onde estás, ó morte? Por quê? Porque meu Jesus, ele ressuscitou e as cadeias da morte não conseguiram deter Jesus na sepultura. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Todos os fundadores de religiões morreram. Todos os fundadores de religiões morreram. Mas se você pegar um avião, for até Israel, lá está o sepulcro de Jesus. Este é o segredo da igreja estar de pé. O mundo se curva, a igreja não. Enquanto o mundo se curva, a igreja permanece de pé, igual soldados vitoriosos e obedientes, obedecendo e servindo a Jesus, o nosso grande general. Passamos a pandemia. O mundo se curvou, os países se curvaram diante da pandemia, as autoridades políticas se curvaram diante da pandemia, mas a igreja permaneceu de pé. Você visitando o túmulo de Jesus, este é o segredo da igreja estar de pé. Você encontrará a seguinte epígrafe escrita em cima do túmulo de Jesus, logo na entrada da porta. Qual é a epígrafe que está escrita? A epígrafe a qual o anjo falou a Maria: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, Jesus, ele ressuscitou. Este é o segredo que a igreja está o quê? De pé. E ele disse mais: Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Agora sobre esta pedra aqui, a porta do inferno não prevalecerá. Por quê? Porque Jesus, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele é que manda na igreja, porque a igreja é dele. O centurião, ele foi procurar quem? A pessoa certa. Quem era a pessoa certa para resolver o seu problema, o problema do seu servo? Quem era a pessoa certa? Jesus. Jesus era a pessoa certa que o centurião estava procurando. Porém, Jesus foi o último recurso que o centurião procurou. Porque como ele tinha dinheiro, tinha seu servo, então ele tinha dinheiro. Então ele cuidou do seu servo não curou. Procurou vários meios e nada. Aí ele vai, quem procurar o último recurso? Quem é o último recurso? Jesus. Porque existe aqui 3 segredos na cura deste servo do centurião em Cafarnaum. Eu quero aqui citar 3 segredos na vida do servo do centurião que residia em Cafarnaum. 3 segredos. Citando esses 3 segredos,
podemos dizer que este foi um do maior milagre que Jesus operou em Cafarnaum. Por que, pregador Luciano Rafael? Primeiro lugar, ele não viu o doente. Segundo lugar, ele não ouviu o doente. E terceiro lugar, ele não tocou no doente. 3 segredos. Ele não viu o doente, ele não ouviu o doente e ele nem tocou no doente para que o doente fosse curado. 3 segredos. Aí vai o centurião e começa a caçar Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Capítulo 8, o versículo 5 vai dizer: e entrando Jesus em Cafarnaum. Jesus, ele estava entrando em Cafarnaum. E então, quando ele estava entrando, certamente o centurião sabia que Jesus, ele ia entrar ali. Por que o centurião sabia? Porque era impossível Jesus se esconder. Porque por onde Jesus andava, ele arrastava uma grande multidão. Em um dos trechos, em outra história, em outro episódio, em outro evento, vai dizer que por onde Jesus andava, ouvia-se um barulho de um grande tropel. Pá, 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 pá. Por onde Jesus andava, um grande tropel, um barulho de marcha seguia ele, porque uma grande multidão o seguia. Por onde Jesus andava, escutava-se barulho. Aí eu tenho dó daquelas pessoas. Uma certa feita, eu fui indagado por uma irmã. A irmã disse: presbítero Luciano, por que quando você prega, você grita? Aí deu vontade de dizer a ela: e por que quando tu canta, tu grita também? Mas a gente tem que ser sábio. Tem que vigiar nas palavras para não ferir os irmãos. Aí eu disse: irmão, começa pregando devagarzinho, na marcha lenta, igual o carro, passa a primeira marcha. Aí quando Jesus toma conta do ambiente, aí é com ele. É grito na unção, não é verdade? Porque o cego, ele gritou. Já pensou se o cego não tivesse gritado? O cego usa o volume número 1. Jesus, filho de Davi. Jesus não escutou. Aí de novo, Jesus, filho de Davi, volume 2. Jesus não escutou não, por causa do tropel do barulho da multidão. Então agora eu vou gritar. A Bíblia diz que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele gritou, Jesus parou a multidão e voltou. Se o cego não tivesse gritado, até hoje ele jazia ali, à beira do caminho, cego, esperando a cura, e a cura não teria chegado até aquele homem. E então ele gritou. Tem momento que a gente tem que se silenciar. E tem momento que nós temos que gritar. Tem momento que nós temos que ficar em silêncio. E tem momento que nós temos que o quê? Clamar. E então, quando essa pessoa indagou, porque eu dava uns gritozinhos ungidos, aí eu disse: olha, quando eu torcia para o time de futebol, ou quando eu assistia a seleção brasileira, que eu não era evangélico, eu comprava uma bomba bem grande. E quando a seleção fazia gol, eu gritava para estourar tudo, riscava a bomba, ainda soltava no meio da rua. Bem.
E por que eu não posso dar o meu melhor para Jesus? Aquele homem chega até Jesus. Jesus entrou em Cafarnaum. Como eu havia dito no início, Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus, porque ele realizou diversos milagres, cura, prodígios e maravilhas em Cafarnaum. Versículo 8 vai dizer que ele entrou em Cafarnaum. Quando ele entra, tromba de frente com ele quem? O centurião. Quando o centurião se encontra com Jesus, ele roga. Um oficial rogar. Oficial manda, não roga. Oficial é um comandante, ele manda, não roga. Oficial, ele ordena. Oficial, ele é treinado para dar ordens. Mas quando ele vê Jesus, ele não dá ordem. Ele o quê? Ele roga. Ou seja, ele era oficial, tinha patente aqui na escola, dentro do grupo militar romano, mas ele não olha para a sua divisa, ele não olha para a sua estrela, e ele é o quê? Ele é um homem humilde. Mesmo sendo de posição, respeitado por todos, ele era o quê? Um homem humilde. Como é bom ser humilde. Como é bom ter humildade. Ele roga a Jesus. E quando ele roga a Jesus, por ele ser oficial, ele poderia usar, como a gente vê por aí no Brasil e no mundo afora, ele poderia usar o quê? O abuso da autoridade dele. E dizer: eu te ordeno, vá agora na minha casa e cura o meu servo. E se você não curar, olha, o bicho vai pegar. Não, de jeito nenhum. Quando ele vê Jesus, ele roga e diz: Senhor, ele é oficial. Ele é comandante. Ele tem uma centúria em suas mãos. Ou seja, o que é a centúria são 100 homens em seu poder. Ele dá ordem. Mas aqui não. Ele diz o quê? Ele chama Jesus de Senhor. Ele diz: Senhor, reconheceu o quê? O senhorio de Cristo. O meu criado, meu servo, jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E quando ele diz isso, Jesus, ele também fala ao centurião: eu vou em tua casa e eu darei saúde ao teu servo. Vou em tua casa, estou agora entrando na cidade de Cafarnaum, mas não te preocupa, porque eu vou adentrar no teu aposento e eu vou dar saúde ao teu servo. E quando ele diz: eu vou lá e vou dar saúde ao teu servo, ao centurião: eu não aceito. Eu não aceito que o Senhor entre dentro do meu aposento, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Que maravilha. Irmãos, irmã, meu irmão, senhores e senhoras, que fé deste homem. Se fosse eu pedia: vai lá, Senhor, por favor, na minha casa, adentra, faz uma oração, uma retórica, clama,
estende as mãos, diz aquelas palavras bonitas, coloca a mão em cima do meu servo e ele curará. Se fosse eu, diria isso. Mas já este oficial não. Se lembra de Naamã, que também era um comandante? O que foi que Naamã disse quando o profeta disse: olha, Naamã, vai lá no rio, certo? E você vai lá no rio e você vai dar 7 mergulhos. Vá no Rio Jordão, rio de águas turvas, rio de águas barrentas, dê 7 mergulhos e você curará da sua lepra. Algo foi que Naamã disse: eu, oficial, comandante, e naquele rio, porventura não existia outros rios melhores, tipo Abana e Farpá, rios melhores, de águas cristalinas? E por que, ao invés de ele mandar eu tomar banho, mergulhar em rios de águas cristalinas, o profeta manda eu tomar banho em rios de águas barrentas, de águas turvas? De jeito nenhum. Eu sou importante na cidade, todo mundo me respeita e eu não quero tomar banho não. Se não fosse o servo de Naamã, ele não seria curado da lepra. Aí foi quando o servo de Naamã disse: meu pai, o que é isso? O profeta pediu algo demais. Ele só pediu para o senhor dar 7 mergulhos no rio. Isso é pedir demais, meu senhor. Vai lá, dá o primeiro mergulho, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto, dá o quinto, dá o 6º mergulho. Quando der o 7º, o senhor ficará curado. Isso é nada demais. Se não fosse o servo de Naamã, ele não iria dar mergulho lá no Rio Jordão. Já foi diferente desse oficial, o centurião de Cafarnaum. Naamã, ele não deu crédito só a uma palavra, ele queria a liturgia, ele queria que o profeta orasse e clamasse: ó Deus de Israel, desce agora e cura este oficial, este comandante. Não, a gente não ensina a Deus a trabalhar. Não adianta fazer arrumadinho, não ensine Deus a trabalhar, porque Deus, ele sabe como trabalhar. Às vezes o problema é que nós queremos ensinar a Deus. Já esse centurião não, ele foi humilde. Ele foi humilde e ele disse: basta apenas uma palavra. Ô irmão, quanta fé. Não quero que o Senhor entre dentro do meu aposento. Diga somente uma palavra. Basta somente uma palavra e o meu servo curará. Como eu disse, os 3 segredos. Jesus não viu o enfermo. Jesus não ouviu o enfermo. E nem ele tocou no enfermo para que o enfermo fosse curado. Através da fé do centurião, foi somente o quê? Uma palavra. Aí foi quando ele disse: basta apenas tão somente uma palavra e o meu servo curará. E ele explica a Jesus e diz: porque eu sou um homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Se eu digo soldado vai, ele vai. Se eu digo soldado vem, ele vem. E então, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Que fé! O que é a fé? Eu sempre costumo dizer que fé é apenas 1%. Como assim, pregador?
A fé, eu gosto de chamar a fé de 1%. Por quê? Porque a fé é quando 99% diz que vai dar errado. Aí você usa apenas 1% e diz, vai dar certo. Vai dar certo. 99% diz, vai dar errado. A 1% da sua fé diz, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí quando 99% diz que não vai dar, aí Jesus precisa apenas do teu 1% e diz, cheguei. Porque cheguei para operar. Porque Jesus chegou para curar. Porque Jesus chegou para realizar prodígios e maravilhas. Hebreus, o escritor, ele vai dizer, ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Ó, você esperar aquilo que não vê, esperar o que você está vendo é bom demais. Mas quando você espera o que você vê, é uma fé natural. Por quê? Porque você está vendo. Agora a fé sobrenatural é você esperar aquilo que você não está vendo. A fé sobrenatural é esperar aquilo que você não vê. E você tem convicção que vai chegar. Então, o escritor aos Hebreus, ele ainda diz, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que têm fé se aproxima de Deus e creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que neles esperam e buscam. Então nós vimos aqui este milagre que Jesus operou na vida do servo do centurião. O centurião, ele procurou a pessoa certa. Ele era oficial, mas não tinha cura. Ele tinha dinheiro, mas não tinha cura. Ele tinha posição, mas não tinha cura. Ele tinha divisa no ombro, mas não tinha cura. Ele tinha as estrelas de oficiais do Império Romano em seu ombro, mas não tinha cura. Ele era um homem respeitado, mas não tinha cura. Ele era um homem notório, mas não tinha cura. Ele era um homem diferenciado, mas não tinha cura. Aí é quando ele topa com Jesus, quando Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum. Quando ele vê Jesus, aí ele diz, agora sim, achei o médico dos médicos. Quem sabe aquele servo pregador Estácio que foi clinicado por um médico humano, não deu jeito. Aí apareceu quem? Jesus, o médico dos médicos, o médico por excelência. Jesus, ele é aquilo que a gente precisa. Como assim, pregador? Explica melhor. Se você está com a causa perdida, ele é o advogado dos advogados. Se você procurou todos os médicos e não deu jeito, ele é o médico dos médicos, porque ele continua operando. Eu já dei esse testemunho e só vou falar de uma forma rápida. Peguei um jovem, presbítero Estácio, grande pregador, lá na unidade de emergência, um jovem crivado de bala. Aonde tinha membro, tinha bala. Bala na boca, bala no ouvido, balaço no peito direito, balaço no braço, balaço na perna. E quando eu andava, presbítero Estácio,
no corredor com aquele jovem, ele desmaiava. E o médico disse, conversa com ele para ele não apagar. E eu, ei rapaz, se acorda! E ele tornava, depois ele apagava. Aí eu, se acorda! Ele tornava de novo. E eu conversando com ele para ele não dormir. E onde eu andava naquele corredor da unidade com aquele jovem, tinha gente que passava e dizia, não dou uma pipoca estragada, não dou R$1 furado, ó, esse daí não vale de nada para a sociedade, ó, esse daí não vai escapar não, esse daí está morto. Mas chegou Jesus, o médico dos médicos. Quando o médico dos médicos chega, algo diferente acontece. E eu disse àquele jovem, deixa eu orar por você. Você quer aceitar Jesus? Eu disse sim, eu quero aceitar a Jesus. E ele em cima da maca, botei a mão na cabeça dele e eu disse, aquela oração relâmpago de Elias. A oração mais rápida da Bíblia foi a oração de Elias. Qual foi a oração de Elias? A oração para descer fogo. Qual foi a oração? Deus, fique tu sabido hoje que tu és Deus em Israel. Manda fogo agora. A oração mais rápida da Bíblia. Eu me lembrei de Elias. Botei a mão na cabeça dele e fiz uma oração rápida. Deus, perdoa os pecados desse jovem, esquece dos seus pecados, lança na profundeza do mal, Deus, e escreve o seu nome no livro da vida, liberta ele e faça dele um pregador da tua palavra. Empurrei aquele jovem na maca. Quando chegou no centro cirúrgico, que eu fui empurrar a maca para a mão do médico, e eu disse, você vai entrar na mesa cirúrgica e você vai sair vivo. Vai sair vivo. Vai sair vivo. Agora quando você sair de lá, junta as suas trouxas e desaba de Maceió. Por causa dos teus inimigos, porque Deus já deu livramento. Agora faça a sua parte. Eles saíam vivo. Foi para a enfermaria. Olhei para a cara dele, e aí, legal? Beleza, Jesus te visitou lá no centro cirúrgico, tá tudo bem contigo? Ele olhou para mim e disse, está tudo bem comigo, todo enremendado. Aí quando ele ficou bom, ele ajuntou as trouxas dele, recebeu alta e foi para o estado de São Paulo. Está ele no estado de São Paulo, vivo. Sabe por que ele está vivo? Porque Jesus não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Jesus, ele continua operando milagre. E nesta manhã, ele quer operar um milagre em tua vida. Ah, pregador, só Deus sabe como eu estou aqui. Tu não sabe não, mas é palavra da revelação, meu filho. Creia, tenha fé. Jesus é aquele que adentra no hospital. Jesus é aquele que chega, é o último recurso, porque quando todos os recursos vão-se embora, aí Jesus chega e diz, eu cheguei com vida e vida com abundância. É Ele que chega no teu lar, é Ele que chega na tua cama, é Ele que chega aonde você se encontra debilitado. Mas eu estou com câncer, mas o médico não cura. Quem cura é o médico dos médicos, é Jesus de Nazaré. É Ele que cura você deste câncer, desta enfermidade mortal. É Ele que cura você desta doença, desta enfermidade, deste mal. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Ah, Jesus.
O médico da terra não deu jeito. Checalabadabasséria. Mas nesta manhã, com autoridade divina, eu digo e profetizo na sua vida. O médico não deu jeito aqui na terra, mas o médico dos médicos, ele está chegando na tua casa nesta manhã. Ele está chegando no teu quarto, está dizendo: eu dou vida, eu dou vida, eu dou vida, porque eu sou vida com abundância. Segura essa palavra. Ela veio quentinha da parte do céu. Veio quentinha. Vim de um plantão. O corpo físico era para eu estar dormindo agora, roncando e babando. Aí Jesus diz: não, vai lá na laje, vai pregar, porque tem gente precisando. Enquanto tu prega, tu ministra a cura, tu ministra a libertação. O que é que eu faço, Senhor? Tu só ministra e eu realizo. Tu só abre a boca e eu te encherei. Recebe cura da parte de Deus, recebe libertação agora. Jesus. Jesus. Eu estou sentindo aqui a autoridade da parte de Deus. Eu não vim aqui brincar porque o corpo está exausto. Eu não vim brincar porque era agora por eu estar em cima de uma cama, roncando e babando de cansaço, que eu vim de 12 horas de um plantão. Eu vim aqui ministrar sobre a sua vida a cura, a libertação. Receba a cura, receba a libertação da parte de Deus agora sobre a sua vida. Senhor, recebe, filha, recebe a cura, recebe a libertação, recebe agora. Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, que era o palco do ministério de Jesus. E nesta manhã, Jesus, ele está entrando na tua casa, ele está entrando no teu aposento, ele está entrando em tua residência para levar cura e libertação em tua vida e aos teus. Receba esta palavra da parte de Deus. Jesus, ele está operando em tua casa. Ele está operando em tua casa. Jesus, ele está operando em tua casa. A cura está entrando em tua casa. Eu, como pregador do evangelho, ministro a cura, a libertação. Jesus, ele está entrando em tua casa. Ele está entrando em tua casa. Manasséria, Chopliproflácia. Lambaracérgia. Nesta manhã eu recebo a autoridade de Deus. Jesus, ele está entrando na tua casa com cura e com libertação. Recebe da parte de Deus. Quando ele diz: eu não achei nem Israel, porque este homem, ele era pagão, ele era romano, ele não era judeu, ele não era israelita, ele era romano. E Jesus diz: eu não achei nem em Israel um homem com uma tamanha fé igual a este homem. Por quê? Porque ele não permite eu entrar em sua residência. Ele se sentiu tão indigno que ele não permitiu eu entrar em sua residência. Ele disse o quê? Senhor, eu sou oficial, eu sei o que é dar comando,
Eu sei o que é comando. Eu sei o que é uma vida militar. Eu dou ordem. E basta apenas tu dar uma palavra. Tão somente uma palavra. Meus irmãos, isso aqui é fé. A gente prega, mas nós temos que ter fé. A palavra, ela é pregada, mas nós temos que receber a palavra e ter fé. Porque a palavra, ela é o cajado do peregrino. A palavra, ela é a bússola do navegante. A palavra de Deus, ela é o mapa do viajante. A palavra de Deus, ela é o paraíso restaurado, as portas dos céus abertas para todos aqueles que crêem. A palavra é pão, a palavra é provisão, a palavra é alimento, a palavra é alento, a palavra levanta, a palavra vem, a palavra vai aonde você está, a palavra é provisão, a palavra é manutenção, a palavra é mantimento, é provisão, é pão, é água, a palavra é martelo, a palavra é fogo. Nós temos que crer na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nós temos que usar essa ferramenta que este centurião usou, que é a ferramenta chamada fé. Uma certa feita, Jesus estava pregando, e quando ele estava pregando, ele disse: eu sou a fonte da água da vida, a fonte da água da vida. Eu sou a fonte. Quem quiser, beba de graça. Agora quem não quiser, como eu quero, eu estou bebendo. Como o presbítero Stas que quer, ele está bebendo. Você está bebendo desta palavra? Você está bebendo desta fonte? Está bebendo desta palavra? Nós temos que beber da palavra de Deus. Qual é a fonte que você está consultando? A fonte que nós temos que consultar é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a fonte confiável. A palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Ela é inerrante e ela é plena. É a poderosa palavra de Deus. Dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Vai, olha a palavra de Jesus, vai. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade digo, que nem mesmo Israel. Por que nem mesmo Israel? Porque ele era pagão. Ele pertencia ao Império Romano. Ele não era judeu, não era israelita. Por isso que ele disse: nem Israel, que eu estou vendo desse homem aqui, nem Israel eu encontrei tanta fé. Nós temos que ter o quê? Fé. Aí ele disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentar-se-ão com Abraão, Isaac e Jacó. Aí já entrou numa palavra escatológica. Aqui está dizendo que todos aqueles que crerem, que estão espalhados pelo mundo, não só os judeus, que crerem, que abraçar essa fé, sentarão. Que maravilha! Palavra de promessa, palavra que alimenta a nossa alma. Sentarão. Ai, irmão, que maravilha! Nós sentaremos com Abraão, sentaremos com Isaac e com Jacó. Aí ele diz: e então disse Jesus ao centurião: vai. Você não permite eu entrar em sua casa porque você crê que eu só dei uma palavra de ordem para que aquele homem, aquele servo paralítico, aquele servo enfermo, aquele servo doente, aquele servo moribundo, você quer que eu diga só uma palavra? Então vou dizer: vai. E como crestes,
te seja feita. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele permanece sendo o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você que está enfermo em sua casa, eu não estou usando palavra de psicologia. Eu não estou entrando no teu psicológico, não. Eu estou pregando, não é psicologia. Eu estou pregando, bibliologia. Estou pregando, a palavra de Deus. Assim como Jesus entrou em Cafarnaum e curou esse servo, hoje Ele vai entrar na tua casa e vai te curar deste mal, vai te curar desta doença, desse flagelo. Assim como eu peguei no braço um jovem todo baleado, ensanguentado, e alguém olhava para ele, ele desmaiando, dizia: vai morrer. Aí eu dizia: não vai morrer não, vai viver, vai viver, vai viver. Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. Vai viver, vai viver, vai viver, e vai agradecer e servir melhor a Deus, a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai dar testemunho da sua cura. Você vai dar testemunho que Deus, Ele adentrou em sua casa, que o homem chamado Jesus, Ele adentrou na sua casa. Você vai dar testemunho e agradecer a Deus. Eu vou orar pela tua vida. Vou orar pela tua vida, para Deus abrir porta de emprego, para Deus te curar. Não é fácil estar aqui pregando, porque para a gente estar aqui pregando, pregador Stasky, para Deus usar também poderosamente, não é fácil. Para a gente estar aqui ministrando, muitos já acham que é fácil, mas não. A gente já passou por turbulências. Como diz o pastor paraibano, presidente da Umadene, José Carlos Lima. Muitos passaram por debaixo de túneis, arrastando a barriga no chão. Para pregar aqui não é fácil não, a gente já passou por enfermidades. Já passamos por desempregos, por portas fechadas. A gente sabe o que é porta fechada. Mas nesta noite Jesus vai te visitar com cura e com portas abertas. Eu digo isso debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Iremos fazer um clamor para a tua vida, para Deus abrir a porta de emprego, para Deus te curar deste flagelo que tanto te persegue, tira a tua força, tira o teu alento, fica moribundo igual aquele servo de Cafarnaum. Iremos fazer o clamor pela tua vida e Deus irá responder o teu clamor, baseado também no livro de Salmos. Sempre costumam dizer, pregador Stasky, esta palavra, Deus dizendo: por causa da opressão do justo e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora do meu trono, diz o Senhor. Que maravilha! E porei a salvo aquele a quem por mim clama. Que bênção! Isso é uma palavra de promessa e de consolo para a tua vida. O Senhor vai se levantar do trono e vai te dar cura, vai te dar emprego, em nome de Jesus. Se você
que é amigo do Evangelho e ainda não aceitou a Jesus, diga que está acessando esta live, está em acesso a esta live, diga: sim, eu quero Jesus. Dá um joinha e diz: sim, eu quero Jesus. Mas esse convite não é para você simplesmente ser crente ou mudar de religião, não. É um convite para você ter uma mudança radical em sua vida. Então você que está acessado a esta live, a de Rio Largo, que tem abençoado não só Rio Largo, mas Maceió, Alagoas, o Brasil e vários países através dessa internet, nesta noite, nesta manhã, ele há de entrar na tua casa e irá te dar bênção em tua vida nesta manhã. Iremos fazer o clamor em nome de Jesus. Quer aceitar Jesus? Diga: sim, eu quero aceitar Jesus. Alguém já aceitou Jesus? Ninguém? Se você quer aceitar Jesus, diga: sim, eu quero aceitar Jesus. E nós iremos orar pela tua vida. Aonde você estiver, você está desempregado, está com problema, está com alguma enfermidade, coloca a mão no teu peito ou na tua cabeça, onde você está, onde você achar melhor, e nós iremos ministrar a cura, nós iremos ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Bendito Deus e eterno Pai, a quem nós adoramos e a quem nós servimos. Te agradecemos, ó Senhor, pela manhã deste dia, a qual Tu tem nos dado, de nós estarmos aqui passando em Tua santa presença. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, ó Deus, aonde estiver um ouvinte, aonde estiver um filho Teu, aonde estiver uma filha Tua, ó Pai, ouvindo esta oração, que ouviu esta mensagem, adentra, ó Pai, em seu lar, adentra, ó Deus, em sua residência, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, saia agora, em nome de Jesus. Toda dor seja banida agora, em nome de Jesus. Onde quer que esta doença, que esta enfermidade esteja alastrada, seja queimada agora pelo poder do nome de Jesus. Saia a doença, saia a enfermidade, seja curado agora deste tumor, deste caroço, deste câncer, em nome de Jesus, desta dor, seja repreendida agora todo mal, em nome de Jesus. Ó Pai amado, aonde estiver um filho Teu, um provedor, ó Deus, aonde estiver, ó Deus, um mantenedor do lar, um provedor do lar, um pai de família, desempregado, abra a porta de emprego, ó Deus, dá emprego ao Teu filho. Ele é Teu filho, ó Deus, ele é Teu servo, está precisando, em nome de Jesus. Abra-se as portas de emprego, em nome de Jesus. Eu apresento também, ó Deus, o nosso pastor Arnóbio. Abençoe mais e mais o Teu filho, o Teu servo, ó Deus, toda a sua família. Apresentamos, ó Deus, aqui em Rio Largo e também todo o Brasil. Aquece o mercado, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os empresários, ó Deus, porque Tu abençoando os empresários, certamente os funcionários também serão, ó Deus, abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida a bênção da parte de Deus, em nome de Jesus. Presbítero Stasky.